Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente interessante que várias pessoas se confundem, que é um procedimento cirúrgico, lipoaspiração, bem famoso. Ele é procurado por homens e mulheres. E o foco de hoje é a diferença entre lipo HD, a lipo de alta definição que está bem alta, está na moda, e a Vaser Lipo. E para isso, a gente trouxe um convidado hoje super especial, cirurgião plástico, colega da Adel, Dr. Alexandre Schwetz, para ajudar a gente a desmistificar e a enaltecer as dúvidas, esclarecer as dúvidas entre esses dois procedimentos, né? Acho que o Adel pode apresentar mais uma vez o Dr. Alexandre, né? O Alexandre é meu amigo pessoal, é um grande cirurgião, a gente já teve o prazer de tê-lo operando aqui na clínica com a gente. Eu sou suspeito para falar, porque tem pessoas que a gente gosta e tem, como pessoa, tem pessoas que a gente admira como profissional. O Alexandre não é porque ele está aqui comigo do meu lado, mas é uma pessoa que eu realmente gosto e admiro. Muito obrigado por estar aqui. Eu tenho certeza que isso vai ser bom para todo mundo, vai somar muito conhecimento para a gente. E a ideia é essa, tirar dúvidas, esclarecer um pouco, desmistificar um pouco esses conceitos todos que envolvem a lipoaspiração. Então, quero agradecer o Adel e dizer que o prazer é meu, né? Também lhe admiro muito como profissional, né? Como pessoa, e realmente é uma grande honra estar aqui hoje conversando com você, né? Sem dúvida nenhuma, para esclarecer esse assunto que é tão interessante. Gente, então eu vou contar uma novidade para vocês. O Vaser chegou em Curitiba em 2011, não é verdade, Alexandre? E quem trouxe ele é esse cirurgião que está aqui do nosso lado, não é verdade? Então o Vaser, ele tá em moda hoje, é um aparelho que eles vão esclarecer, que ajuda a emulsificar, derreter a gordura antes de fazer a retirada, mas ele já veio em 2011, ele já existe há algum tempo e hoje está sendo aprimorada as técnicas da sua utilização, não é isso, doutor? É exatamente isso. A tecnologia do Vaser foi no início dos anos 2000 que foi desenvolvida, inclusive foi feito um trabalho bem amplo com 4 cirurgiões a nível mundial para testar esse equipamento. E ele foi sendo popularizado aos poucos e ganhou uma grande popularidade mesmo a partir de 2006 com a publicação de alguns artigos científicos sobre lipo HD, no qual a lipo HD a gente não deve confundir com o Vaser, mas o Vaser é um grande facilitador para a execução da lipo HD. E a partir de 2006 foi publicado esse artigo por esse cirurgião que hoje é mundialmente famoso, que ganhou grande popularidade nos últimos anos e que trouxe à tona o equipamento. Desde lá, o equipamento sofreu algumas alterações, algumas inovações, mas a tecnologia permanece muito semelhante ao início. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho sobre o Vaser. O que seria a lipoaspiração usando a tecnologia Vaser? O Vaser, na verdade, as pessoas confundem bastante. Vamos lá. Você não precisa do Vaser para fazer uma lipoaspiração. Você pode fazer uma lipoaspiração, você pode fazer uma vibrolipoaspiração, que é basicamente, mecanicamente a mesma coisa, mas existe a possibilidade de usar um aparelho que emite uma onda sonora, emite um ultrassom, que ele na verdade não derrete, ele emulsifica as gorduras, ele solta as células de gordura, deixa elas soltas. Então você usa o aparelho Vaser antes de fazer a lipoaspiração. Com isso, a gordura ela fica mais solta. Então, na hora de fazer a lipoaspiração, seja lipo ou vibrolipo, você vai ter uma facilidade, você vai ter menos resistência, você vai ter uma gordura que já está mais solta, você vai ter um trauma cirúrgico menor e o próprio calor que ele produz, isso estimula a produção de colágeno. Então, existe toda uma diferença física do Vaser em relação à lipoaspiração convencional. É exatamente isso, é uma lipo assistida por ultrassom. E a energia ultrassônica ela permite que a remoção mecânica da gordura se faça de uma forma mais simples. O pessoal sempre confunde muito, é uma vibrolipoaspiração, enfim. É sempre interessante diferenciar uma coisa da outra. Esses outros métodos, como por exemplo a vibrolipoaspiração, é um método mecânico de arrancamento de gordura. Enquanto o Vaser ele é um método que ele solta a célula, ele solta a ligação entre as células,
facilitando a remoção. E que tem que ser feito de uma forma mecânica depois. Então você passa o aparelho Vaser, que é uma cânula, na verdade ela é um probezinho, ele não tem um furo no meio como a cânula da lipo, ele só tem um probezinho na ponta que emite esse ultrassom, então você faz isso no centro cirúrgico, certo? Depois disso você tem que fazer a extração mecânica na gordura da mesma forma. Daí você pode optar pela lipoaspiração ou pela vibrolipoaspiração, que é basicamente a mesma coisa, só que numa o cirurgião faz todo o esforço, na outra o cirurgião faz uma parte do esforço e a máquina vibrando faz a outra parte do esforço, mas há uma retirada mecânica. Sem dúvida nenhuma. Então, o procedimento usando a tecnologia Vaser, ele com certeza ele é mais duradouro, ele prolonga-se mais o tempo cirúrgico do que só uma lipoaspiração comum. Então, eu tenho dúvida em relação a isso, né? Porque como ele facilita muito realmente essa desconexão entre as células, na minha prática pessoal, eu tenho a sensação que torna a cirurgia mais rápida. Eu consigo retirar o volume que eu desejo de uma forma mais rápida do que se eu não usar o aparelho. Então, eu acredito que é muito da prática do cirurgião. Eu vejo que nas lipos primárias, quer dizer, a primeira lipoaspiração que a pessoa vem fazer, o tecido gorduroso ele não tem uma grande resistência. Você passa o Vaser, ele fica mais solto ainda. Realmente, você ganha tempo, entre aspas, nessa retirada, porque essa gordura foi previamente solta. Na lipoprimária, daí a questão da prática, lógico, de cada um, a conduta, a rotina de cada um. Eu vejo que o Vaser me toma um pouco mais de tempo. Nas lipos secundárias, onde já existe uma cicatriz, uma fibrose, o Vaser acaba soltando também essa cicatriz, o que a gente percebe é que ele facilita demais, e daí realmente o tempo cirúrgico acaba sendo bastante... Na minha prática, até atual, Adel, o que eu tenho utilizado é uma combinação de duas metodologias. Eu utilizo a energia ultrassônica do equipamento, mas associado a isso eu utilizo uma cânula que a gente chama de Explode Cânula. Não sei se você usa, que é uma cânula que é para justamente ajudar a soltar e a fazer a clivagem exatamente dos planos de gordura, né? E essa cânula até, inclusive, é bem interessante. É um método que ela tem uma ponta bem diferente, assim, que parece algo grosseiro, porém ela é muito interessante para homogeneizar. Então eu acredito que dessa forma, através dessa metodologia, até me torne bastante rápido. Uma basket. Uma basket. É uma Explode Cânula, uma basket. Isso, exatamente isso. Uma cânula. Perfeito. Isso. As tecnologias se somando sempre, né? Primeira pergunta, e as pessoas podem enviar mais perguntas à medida que a gente for falando sobre o tema. Para quem a lipoaspiração é indicada? Bom, para pessoas que estão dentro do peso adequado para a altura, né, apenas esse índice, né, que é o índice de massa corpórea, ele não é o suficiente para determinar isso. Porém, é um bom indicador. Obviamente a paciente tem que estar relativamente dentro do peso adequado. Obviamente, se a pessoa for uma pessoa com mais massa muscular, se estiver acima do peso, não significa que é uma pessoa que não tem a indicação. Mike Tyson tinha MC acima de 40. Exatamente. Um cara musculoso muitas vezes tem um índice de massa corpórea maior, porém continuam tendo uma boa indicação. E algo bastante importante, o equipamento, apesar disso é pessoal também, porque eu até pergunto para o Del como que é a prática dele, porque talvez seja um pouquinho diferente da minha. Mas eu costumo contraindicar em flacidez, sabe? Paciente pós-gestação, muitas vezes é um impeditivo na minha prática. De fazer lipo? De fazer lipo e mesmo o uso do Vaser, né? É algo que, assim, na minha prática pessoal eu tento ter muito cuidado em relação à flacidez. Mesmo se a sobra de pele for abaixo do umbigo e a paciente for resistente a ganhar uma cicatriz ou fazer uma abdominoplastia completa? Então, são casos bem difíceis, né? Obviamente, até porque abre um diálogo com a paciente da expectativa. Perfeito. Sabe? E o que acontece? Eu tento, obviamente, mensurar o que ela espera com a cirurgia e, mediante, obviamente, o que ela me passar, eu ver se eu obviamente, tentar mensurar se aquilo é possível entregar para ela. Por intermédio de uma lipoaspiração. De uma lipoaspiração. E, obviamente, sempre quando há flacidez,
a minha primeira alternativa é pensar em corte. Né? Apesar de que eu sei que o Adel tem a última tecnologia do equipamento, a terceira geração, a minha é a segunda geração, e talvez a terceira geração seja mais eficiente, apesar de que, obviamente, isso eu vejo que ainda é bem... recente do gosto do cirurgião também. O que a gente sempre fala, a gente até é repetitivo nisso, né, que a lipoaspiração ela é feita como um método complementar. Né? A pessoa deve fazer exercício físico, ela deve ter uma dieta adequada. A lipoaspiração para retirada de gordura localizada, não é uma fórmula de emagrecimento. Então, a indicação da lipoaspiração, lógico, em pessoas rígidas, saudáveis, sem doenças associadas ou com doenças associadas compensadas, elas teriam indicação nesse sentido. Em relação à flacidez, a lipoaspiração é para tirar gordura. Tá bom? Sempre que existe um excesso de pele, seja no braço, na coxa, na barriga, nas costas, geralmente isso vai necessitar um corte para retirada desse excesso de pele. Mas quando a flacidez é pequena, o que a gente tem observado é que, na verdade, o Vaser ele vai dar o estímulo para a retração da pele. Entre você estimular e efetivamente ocorrer essa retração, existe uma diferença muito grande porque as pessoas são diferentes. Elas têm hábitos, têm um tecido completamente diferente e vão responder de forma diferente. Então, o que a gente tem notado, eu não tive experiência com a segunda geração, né, com a terceira geração do Vaser, é que a gente tem tido uma retração de pele muito boa, que obviamente não substitui a abdominoplastia, que é a principal região do abdômen, mesmo porque a abdominoplastia também trata a musculatura, que é outra coisa que você tem que avaliar, a questão da musculatura. Então não adianta a pessoa fazer uma lipoaspiração e não ter uma postura correta. A pessoa senta e joga a barriga para frente, fica a barriga mole, o quadril para frente, as costas para trás. Essa pessoa sempre vai ter uma projeção do abdômen. Então, quando você fala em flacidez, é uma coisa muito ampla, né? É muito ampla. Então, cada caso, né, vai ser analisado. Sem dúvida. De forma individual. Varia, né? De paciente para paciente. Eu vejo por mim, eu pratico atividade física, tô me enrolando para fazer um Vaser, eu não tenho caso pro abdômen, mas volte e eu olho os resultados e fico pensando, tem uma lipo HD ou não? E o que eu vejo que tá muito em alta agora, não é muito mais a lipo de alta definição, mas é mais uma marcação suave dos músculos oblíquos, uma do reto. O que o doutor pensa sobre essa marcação mais de baixa definição? E daí vamos falar da indicação. Se a indicação da lipoaspiração já é precisa, não serve para todos os pacientes, a marcação abdominal é mais ainda. Qual que é o compromisso do paciente, então, quando ele vem e busca isso no consultório, acho que vai sair e tá ótimo, vai estar com o tanquinho marcado desfilando no próximo verão. O que a gente tem que falar para os pacientes, né? Só interromper então. Então, primeiro, qual que é a diferença, já que as pessoas se confundem? O que é uma lipo de alta definição? Então, a lipo de alta definição, ela é uma metodologia que foi desenvolvida para, dentro da anatomia do próprio paciente, a gente entender as intersecções anatômicas e tendíneas das regiões, das várias regiões do corpo, e salientar essa diferença, essas reentrâncias anatômicas, né? Então, o que é a alta definição? A gente trabalha a lipo convencional, que é uma lipo que a gente chama de lipo profunda, associada nessas intersecções a uma lipo superficial, fazendo transições anatômicas. Um jogo de sombra e luz, mais ou menos. Exatamente isso. Então, na verdade, você vai desenhar a musculatura que a paciente já tem. Existe. Isso é então, importante. Uma paciente nunca vai falar, minha amiga é assim, eu quero ficar assim. Não tem como, exatamente. né? O cirurgião ele vai se atentar, num primeiro momento, na marcação, antes de iniciar a cirurgia, na própria anatomia do paciente, e vai desenhar a própria anatomia do paciente. Não vai ser inventada uma anatomia, e sim salientada a anatomia do paciente. Exatamente. Perfeito. Então, a indicação agora, a gente falou sobre o que é lipoaspiração HD, alta definição, para salientar a musculatura prévia que o paciente já possui. E agora, qual é a parceria? Qual é a condição que o paciente precisa ter, além de uma musculatura forte, para que esse resultado apareça efetivamente e que ele fique, né, satisfeito com aquilo que ele está buscando no consultório? Então, sem dúvida, o paciente tendo um corpo já atlético, obviamente com um hábito de exercício, sem dúvida nenhuma, isso é extremamente favorável para o resultado, né? É muito difícil e até mesmo contraindicado. Eu gostei muito da tua pergunta, porque é algo que
que na realidade eu aprendi muito ao longo do tempo que eu trabalho com essa tecnologia. E obviamente com a lipo de alta definição. Casos de indicar alta definição ou eventualmente sombras, né? Aparentando estar atlético. Isso é uma coisa que, assim, quando eu aprendi a técnica, eu vim muito entusiasmado. E o que acontece? Eu percebi que essa técnica não é para todo mundo, alta definição. Que a maior parte dos pacientes, o que eu acho que é permitido fazer são sombras e média definição. A alta definição é realmente para aquele paciente que tem realmente um hábito já bastante focado em exercício, tem um modo de vida muito voltado para isso e que até inclusive faz essa parte alimentar para complementar. Então são casos de exceções mesmo, sabe? A lipo de média definição, que realmente o paciente aparenta estar atlético e de uma forma mais natural, porque é realmente mais compatível com a maior parte das pessoas. Da população. Que não tem essa coisa de ser um rato de academia, entre aspas, eu acho que é mais compatível. Perfeito. Então, é o que eu aconselho a maior parte dos meus pacientes. Perfeito. É isso? É isso mesmo, porque a questão da alta definição, você desenhar todos os gomos na pessoa, a pessoa tem que ter, e principalmente a disciplina de manter isso. Doutor, comecei a treinar faz um mês na academia, estou empolgado, quero fazer uma alta definição. Talvez não seja o paciente indicado. Isso é para quem já vem há muito tempo, porque às vezes para você ter o gominho, isso requer um esforço muito grande. E você pega hoje no dia a dia, os homens trabalham, as mulheres trabalham. Às vezes a mulher teve 1, 2 filhos e ela fez uma abdominoplastia ou não fez, mas ela quer ter o desenho na barriga, ela tem uma disciplina de exercício, ela pode ter sem ter todo aquele sacrifício que exige de atletas praticamente profissionais. Sem dúvida nenhuma, é muito interessante. Então, mas talvez não com a expectativa de ter super rasgada, mas uma leve marcação. Uma marcação, né? Que ela não conseguiria talvez com exercício, sem um sacrifício muito grande, mas que para ela é suficiente porque ela tem É um facilitador, né? Sem dúvida nenhuma. Ela tem uma disciplina e costuma gerar autoestima, satisfação muito grande tendo essa média definição. A minha preocupação maior entre a alta e a média definição é o tempo no pós a realização disso. Se o paciente muitas vezes não tem realmente esse hábito, esse foco de ter o corpo extremamente cultuado, muitas vezes o paciente, ele, ao longo do tempo no pós, pode ficar um pouquinho incompatível com o passar dos anos, né? Que obviamente a pele vai envelhecer, claro, o corpo vai mudar. Não, além de você pegar e definir a barriga de um homem, por exemplo, ele começar a engordar e ganhar gordura intraabdominal. Vai ficar estufado. Vai ficar com a barriga estufada com os gominhos, o que realmente você olha e fica incompatível, fica estigmatizado. Isso. E a ideia da cirurgia plástica moderna é você não ter estigmas, você ressaltar as características da pessoa, você melhorar, mas sem que fique aquela dúvida, a pessoa, será que operou, será que não operou? Essa é a ideia, pelo menos que a gente tem. Eu concordo plenamente, é isso aí. Gente, acho que o resumo disso é uma dica, ó. A cirurgia plástica não é para ser feita por um verão, é para ser feita para durar. Então depende de uma parceria entre médico, entre os cirurgiões e o paciente, né? Certo. Então, saber que às vezes nem sempre o que a gente busca é o que a gente vai escutar no consultório, e bom é o médico que sabe falar qual a indicação que você tem e qual a não indicação, né? Vamos continuar com as perguntas. O paciente perguntou aqui, vou emagrecer depois da lipo? Boa. Vai perder peso. Isso não quer dizer que vai emagrecer. Obviamente, se for retirada uma quantidade de gordura, a pessoa vai ter que notar essa diferença depois, no período de inchaço e pós-operatório, lá de 2 a 6 meses, ela vai notar uma diferença de peso. Essa é a questão. Mas a questão é, por que a pessoa ganhou esse peso? Era uma gordura localizada mesmo ou era um sobrepeso? Se é um sobrepeso e a pessoa está ganhando peso, ela tem que mudar o hábito dela, porque se ela não mudar o hábito, a cirurgia vai ser fugaz, vai ser temporária, ela vai continuar engordando, vai levar 1, 2 ou 3 anos, ela vai perder aquele resultado que ela teve. Ou vai acabar engordando em outras áreas também. Porque a pessoa opera a barriga e o dorso e engorda nos braços, fica com o braço grande, quer dizer, daí fica desproporcional também. Então, tem que existir uma perda de peso, porque existe uma retirada, mas isso não quer dizer emagrecimento, é um termo que eu acho que é um pouco diferente, não sei se é assim que você vê. Com certeza, Del. Até inclusive algo que eu costumo conversar bastante com os pacientes, que a cirurgia não tem nenhuma finalidade de emagrecimento. A cirurgia tem a finalidade de alterar o contorno corporal.
E muitas vezes, inclusive, a perda na balança é discreta. Por quê? Porque muitas vezes a gente usa muito enxerto, inclusive. A gente tira a gordura e reloca para outros locais. Né? Coloca uma prótese, né, que também pesa, um implante. Exatamente, um implante. E, obviamente, é muito comum o paciente na balança refletir com alguns quilos a menos, mas a decisão da cirurgia não tem nada a ver com a balança. Exatamente. Tem a ver com foto. Você olhar como você era antes, como você é hoje, e sabendo que, né, se fizer a parte em casa de praticar atividade física, cuidado pós-operatório, tem um resultado melhor. Né? Falando em pós-operatório da lipoaspiração, quais são as 3 coisas mais importantes que uma paciente tem que fazer no pós-operatório? Bom, seguir a orientação do médico. Acho que essa daí engloba as 3, né? É brincadeiras à parte, né? Mas é verdade, cada cirurgião tem um método. E se juntar 10 cirurgiões aqui, talvez 2 façam de um jeito, 3 de outro, e assim sucessivamente. Então a questão principal é você escolher o teu cirurgião, você acredite nele. Você confie nele, não é porque outro cirurgião faz diferente que é melhor ou é pior, é simplesmente a experiência de vida que cada um tem. Se eu sentar aqui com o Alexandre e a gente ficar conversando, a gente vai ver várias coisas diferentes. Tem coisas que ele vai falar que fala, nossa, que legal, vou fazer isso, e vice-versa, mas tem coisas que ele vai falar e fala, não, na minha prática isso não se encaixa. E não quer dizer que ninguém está certo ou está errado. Então acho que o mais importante é seguir as orientações do teu cirurgião. E saber que você tem que ter uma ponta de contato com ele. Para qualquer dúvida, você não vai sanar na internet, você não vai sanar com seus amigos, você vai entrar em contato com o cirurgião ou com a equipe dele. Sem dúvida nenhuma. É o ideal. Bom, concordo plenamente com o Dr. Adel, porque realmente cada cirurgião acaba tendo um protocolo de pós-operatório. Obviamente que são muito parecidos na maior parte das vezes, mas existe uma variação até mesmo de gostos e de práticas que eventualmente para um serve mais que para o outro. Então eu acredito que o ideal é realmente escutar o cirurgião e sem dúvida nenhuma ter esse contato próximo com o cirurgião e com a equipe do cirurgião. Eu achei bem interessante a sua colocação. Gente, vou dar uma pausa nas perguntas que vieram pela internet e vou fazer umas perguntas aqui. Agora tem perguntas bem interessantes. Para quem está entrando agora, o tema de hoje é lipoaspiração e o foco é diferenciar a lipo HD de lipovaser. Tem uma paciente que perguntou, pessoas acima de 60 anos, olha que interessante, podem fazer HD? Poderiam fazer uma marcação abdominal, uma pessoa acima de 60 anos? Talvez tenham pessoas acima de 60 anos que praticam atividade física e gostariam de ter o abdômen marcadinho, né? Qual a opinião dos doutores em relação a isso? Bom, muitas vezes eu respondo às pacientes de uma forma assim, levando em consideração como que a maior parte das pessoas de 60 anos, epidemiologicamente, né? Assim, como que as pessoas com essa idade, com esse fenótipo, estariam com 60 anos. Então, é improvável que uma pessoa de 60 anos que não tenha feito a abdominoplastia seja candidata a realizar a autodefinição. Provavelmente a paciente vai ter que já ter tratado a flacidez para poder ser uma candidata. Eu acho que idade cronológica e biológica são coisas distintas, especialmente hoje em dia. Você vai na academia e você vê pessoas com 60 anos super bem. Né? A questão é essa. Não tendo a flacidez, seja porque não tem, porque realmente, naturalmente é difícil, mas que a pessoa fez uma abdominoplastia, tem um abdômen reto, ela treina todo dia e não tem a marcação que ela gostaria de ter, a questão da indicação é individual. Isso daí, obviamente, vai ser uma porcentagem muito pequena das pessoas com 60 anos. Mas como as pessoas são muito diferentes, provavelmente existe uma ou outra paciente, uma pessoa com 60 anos, homens ou mulheres, né? A gente até fez uma. Num paciente de 60 anos, está feliz da vida. Era o que ele quis, ele falou que quis a vida inteira ter esses gomos, eu não tive. E perdeu, acho que depois da lipo ele perdeu mais 8 quilos, alguma coisa assim. Perdeu um monte, se dedicou e está feliz da vida. Quer dizer, pode existir a indicação, mas a indicação da cirurgia é individual. Não tem como a gente passar, especialmente sem examinar, sem estar vendo as pessoas. Esse contato pessoal ele é insubstituível, mas realmente vai ser uma porcentagem muito pequena. Né? Então, até é interessante, eu concordo com a Adel
E obviamente sempre existem exceções, né? Sempre. E até inclusive quando eu vi a pergunta, eu imaginei no caso feminino, imaginando obviamente uma mulher de 60 anos que já foi, provavelmente ao longo da vida foi mãe, nesse sentido. Agora obviamente, agora pensando, um pouquinho diferente, muitas vezes o homem não desenvolve tanto não tem a flacidez, né? Ou aquela mulher que fez abdominoplastia 10, 15 anos atrás, que não tem a sobra, não tem que ter a sobra de pele e tampouco a projeção abdominal. Essa eu acho que seria exatamente isso. Tá. Se engordar, perde a definição? Então, na realidade, não perde, né? Ele permanece a marcação da definição. Só que ele fica, obviamente, com um aspecto irregular. Um pouquinho, exatamente, irregular. A questão é que célula, desculpa. Não, por favor. Célula de gordura é que nem célula do músculo, ela não multiplica na idade adulta, mas ela cresce. Então, se você tira uma grande quantidade de células, você tem que entender que é impossível para um ser humano, é humanamente impossível você tirar o mesmo número de células numa cirurgia de lipoaspiração. Tá? Se você falar em bilhões, trilhões de células, vai ter uma diferença microscópica que macroscopicamente você não vai notar. À medida que essas células aumentarem de volume, você pode notar essas diferenças. Então, o ganho de peso após a lipoaspiração tem um grande problema, a grande complicação de você ter irregularidades. E como você lipou, por exemplo, o abdômen, o dorso e a perna, você não lipou o teu braço. Então você tem um número de células intacto no braço. Num ganho de peso pode ser que a pessoa ganhe gordura no braço, ganhe gordura intra-abdominal ou visceral e projete o músculo abdominal, uma gordura que a gente não tem acesso, não tem como retirar. Então a ideia da lipoaspiração é fazer e manter, lógico, flutuar 1, 2 quilos para cima e para baixo, isso é natural. Mas se tiver um grande ganho... Exatamente. É imprevisível, né? É imprevisível que vai acontecer. Sem dúvida nenhuma, por isso da indicação de uma forma bastante criteriosa da alta definição. Para o paciente que realmente tem isso claro na cabeça, que realmente a variação de peso pode ser muito ruim, até mesmo para o resultado estético, caso aconteça. Perfeito. Quais são as consequências de uma pessoa fazer uma lipoaspiração de alta definição com a marcação se ela não pratica musculação? A definição não vai ser muito boa, acho que é isso que a paciente talvez quis responder. Se não for respondida, daí eu peço para refazer a pergunta, é uma das pessoas que está vendo a gente. Quais as consequências de fazer a definição se não pratica musculação? Então talvez não praticar musculação, então talvez o músculo não seja muito forte, então a definição não vai ficar muito aparente, talvez. Não é a indicação ideal, né? Começa que daí você já perde a indicação. A indicação é para quem faz exercício, entendeu? Então já não estaria indicado. O que a gente vê, às vezes, é paciente que se compromete, e tem pacientes que realmente se comprometem e mudam completamente o estilo de vida, e são pessoas que depois da lipoaspiração ficam quase que reconhecíveis, porque elas começam a fazer exercício, a gente tem algumas pacientes assim. Que é um estímulo, mas né? é uma aposta, né? Você, a parceria com o teu paciente, dele realmente cumprir a parte dele. Então o ideal é que a pessoa realmente faça exercício físico, porque senão não tem, porque você desenhar um músculo, vai ficar um músculo desenhado de gordura, uma coisa que até na foto pode parecer bonita, né? Mas ao vivo realmente é uma coisa que num vídeo ao vivo não fica... Então, eu perfeito, concordo com o Adel, mas talvez até a pergunta da pessoa me passa pela cabeça, que a pessoa quis perguntar se eventualmente ela pratica exercício e não é musculação, depende de um outro tipo de exercício. Tipo um crossfit, algum crossfit ou eventualmente um yoga, alguma coisa assim. Que muitas vezes o paciente consegue ter um resultado estético bacana, que óbvio, se ele for uma pessoa dedicada, que faça o cuide da alimentação, talvez tenha uma indicação bacana. Não sendo a musculação o único exercício. E yoga força demais, abdômen, yoga, pilates. Então, um baita exercício. É um baita exercício, muitas vezes. É uma pessoa dedicada que não tem o resultado estético ideal, né, segundo, obviamente, o parecer dela. E muitas vezes tem uma boa indicação, né? Não necessariamente tem que ser musculação. Então, volta a dizer, a indicação é específica, a avaliação é individual, e não é porque você não faz musculação que você não seria a pessoa indicada para fazer o procedimento. Mas vai depender da tua força muscular. Seja na região do abdômen, seja no braço, na perna, então tudo vai depender do exercício ou do que você faz no teu dia a dia. É isso? Exatamente. Perfeito. O resultado do Vaser é semelhante ao de uma lipoaspiração normal? Ou o Vaser realmente tem um diferencial?
Então, eu costumo dizer que realmente também é muito dependente do cirurgião. Tem cirurgiões que nas mãos de determinados cirurgiões a lipo convencional ela é fantástica. O resultado do cirurgião na opinião dele é incomparável. Nas mãos de outro é vibrolipoaspiração, em outros é o Vaser. O fato é que na minha prática pessoal, depois que eu comecei a utilizar o Vaser, eu particularmente não consigo, para mim, né, no caso do Dr. Alexandre, comparar, obviamente, com uma lipo normal. Né? Nas minhas mãos se torna muito mais fácil, muito mais preciso. Realmente, o fator mais importante continua sendo o cirurgião e o paciente. Então, o resultado da lipoaspiração vai depender sempre, principalmente desses dois. Você pegar um bom cirurgião com uma lipoaspiração convencional é muito melhor do que pegar um mau cirurgião com um Vaser, com um laser, com um vibrolipo, com qualquer outro aparelho que seja, né? É você pegar um carro para dirigir. Você pode ter um carro melhor, um carro pior. Qual carro vai te dar mais segurança? Para a mesma pessoa, ela pode comparar os dois e achar um melhor que o outro. Perfeito. Mas se você pegar pilotos diferentes, talvez você esteja muito mais seguro num carro, talvez não tão equipado, alguma coisa assim. Então, e o próprio marketing por detrás do Vaser, tem uma frase, um slogan dele que diz "The tool behind the talent", que basicamente o instrumento por detrás do cirurgião. Então talento, nada substitui o profissional que vai realizar o procedimento, né? É o principal fator. Perfeito. O que foi colocado aqui acho que é fundamental. O equipamento por si só ele não faz nada, né? Quem faz realmente o procedimento acaba sendo as mãos do cirurgião que vai utilizar essa ferramenta da forma correta. Perfeito. É isso mesmo. Vaser deixa menos marca? Essa pergunta ela entra bem exatamente na pergunta anterior. Na prática do cirurgião, sem dúvida nenhuma, às vezes a ferramenta do Vaser facilita a homogeneização do procedimento, né? Eu particularmente acho que com o equipamento, pela precisão que ele gera, eu consigo ser mais preciso em relação ao plano que eu estou trabalhando, né? Então, nas minhas mãos, acredito que eu consiga ter uma melhor regularidade do tecido. Perfeito. Marca pode ter também uma dupla interpretação, aquelas irregularidades da lipoaspiração, que pode acontecer com um Vaser ou sem Vaser, e eu também particularmente acho que com o Vaser você tem um tecido mais homogêneo, como pode ser também marca de roxo, de inchada, de deixar marcado no pós-operatório. E daí, na nossa opinião, o Vaser deixa muito menos equimose, o roxo, né, os hematomas dos pacientes. Pergunta básica, toda pessoa faz. A pessoa entra no consultório e ela fala: quanto que eu posso tirar de gordura? Então, qual que é o mínimo, qual que é o máximo, qual que é a recomendação da sociedade? Como um bom cirurgião cauteloso, ele consegue fazer com que a paciente se conscientize de que ela não pode tirar toda a camada de gordura da barriga, que existe uma sobrinha que às vezes vai ficar e que é natural e que isso é até segurança dela. Qual que é o mínimo, então? E como que a gente explica para a paciente quanto que pode ser retirado de gordura, respeitando a segurança dela? Não, pode. Então, assim, o tanto que é permitido remover é muito dependente da região que o paciente que o cirurgião está inserido. No Brasil, a gente é recomendado, é permitido por lei, né, a remover até 7% do peso. Né? A gente calcula o peso do paciente, converte os 7% em litros, né, de gordura. Porém, o que eu costumo falar para o paciente, e eu particularmente acho isso muito, muito importante mesmo, que não importa muitas vezes o volume que a gente retira, importa é o que fica. É isso que importa. Não importa se eu tirei 5, 6 litros, importa que a pele ficou fina, da forma até onde é permitido deixar fina, até porque isso é muito também outra coisa bem importante. Se a paciente ela tem obviamente um tecido cutâneo mais espesso, a camada areolar, que é o que a gente tenta poupar, ela vai ser mais espessa. Existe um limite de afinamento da pele, né? Então a gente pode, obviamente, tornar a pele mais fina, mas dentro de um limite que a gente não agrida
o que a gente chama de plexo dérmico, para não correr o risco de gerar, além de irregularidades, até em piores casos, até necrose. Que é o que então o fato dela pinçar um pouquinho não significa que ela tá com gordura para ser lipoaspirada? Não, porque dentro do perfil cutâneo dela, do que ela apresentava de espessura cutânea, aquilo é o limite que se permitia tirar, para não criar problemas, irregularidades e, na pior das hipóteses, até mesmo uma necrose. Perfeito. Tem que lembrar que sempre o ótimo vai ser inimigo do bom. Tem que ter isso em mente. Uma região que não tem gordura nenhuma, como o dorso da mão, é uma região onde você vê todas as estruturas. E se você tenta tirar muita gordura, isso, eventualmente a gente recebe pacientes assim, no qual foi feita uma lipo no pelo, que fala. Foi retirada praticamente toda a gordura da região, só que não se consegue tirar de forma homogênea toda essa gordura e que você acaba tendo aquelas irregularidades. E por vezes essas irregularidades são intratáveis. Tem paciente que já entrou, a gente olhou e falou, desculpa, não tem o que fazer. Doutor, vamos fazer um enxerto. Você não consegue enxertar em todos esses buraquinhos. Então, você ter um pouco de gordura, seja na barriga, no dorso, é fundamental para você ter a pele lisinha, para você ter a pele homogênea, sem marcas e sem manchas, inclusive, e eventualmente sem uma necrose. Em relação à quantidade mínima que você perguntou, a quantidade mínima também vai depender muito do cirurgião, porque as cânulas de lipoaspiração, elas têm que ser limpas por dentro e por fora, após a utilização. Então ela tem uma escovinha, tipo aquela escovinha de mamadeira, lógico, que você limpa dentro da cânula. Então existe um diâmetro mínimo de 2,5 a 3 milímetros das cânulas. Se você examina um paciente e você acha que você consegue tirar a gordura sem deixar as irregularidades, essa seria uma indicação. Mas quando o médico examina o paciente e fala, não, a chance de ter uma irregularidade aqui é muito grande, então essa paciente deixa de ter indicação da lipoaspiração por não ter gordura. Então existe um limite mínimo também. O limite máximo de segurança é basicamente 7% do peso E nem corporal. sempre os 5%, 7% vão poder ser retirados na região do abdômen, né? Porque às vezes a paciente vê, eu estudei, eu vi que são 7%. Então no abdômen eu tenho que tirar lá os 7 litros. Às vezes não tem isso de gordura na região do abdômen. Teria se fosse fazer uma lipoaspiração no corpo todo, porque as pessoas se dividem com localização de gordura em diferentes regiões do corpo, né? E uma recomendação importante, Mari, também é a questão que a gente tenta abordar, é recomendável abordar até 40% da superfície cutânea. Então a gente geralmente contraindica quando é uma lipo muito extensa. O efeito metabólico de agressão de uma cirurgia quando é muito extensa, muitas vezes pode ser muito complicado. Então a gente tenta limitar a 40% do corpo. Né? Então existem riscos em você não vir para um consultório, para uma cirurgia querendo emagrecer mais do que o devido, porque é isso que as pacientes às vezes procuram, né? Essa baixa de peso na balança, muito mais vai a segurança do que efetivamente a busca do que a paciente às vezes deseja. Tem uma paciente que relata, ela tá ouvindo a gente, ela fala assim, fiz lipo há 10 anos, fiquei grávida e tenho bebê de 2 anos, peso atual 65 quilos. Devo fazer lipo após gravidez ou abdômen? Tem que avaliar, né? Tem que avaliar, não tem como, né? Tem que avaliar, tem que ver se tem sobra de pele, né? Começa por o quanto ela engordou na gestação. Essa é a primeira situação. Eu engordei 7 quilos e voltei para o meu corpo praticamente, mas tem uma gordura localizada. É a candidata à lipoaspiração. Ou às vezes é mesmo que engordou 7 quilos, engordou 20, mas ela tem uma flacidez do músculo, tem um excesso de pele. Aí ela provavelmente vai ter que fazer uma abdominoplastia, mas isso tem que examinar, não tem como. Não existem verdades absolutas em relação a isso, né? Cada caso é um caso e muitas vezes é aquilo que talvez numa pergunta anterior que a gente conversou sobre a expectativa. Muitas vezes a paciente ela tem flacidez, uma flacidez discreta, é uma paciente que tem vontade de estar melhor, porém ainda, de repente, até existe um planejamento de gestar no futuro. Então, de repente, é um caso de realmente sentar com o cirurgião explicar que talvez seja um resultado parcial de benefício em relação à flacidez, uma melhora de contorno, obviamente, que provavelmente exista, porém parcial também, e se for, obviamente, do interesse realmente do acordo entre o cirurgião e o paciente, talvez para esses casos ter esse esclarecimento. Perfeito. Para ter o que oferecer. Perfeito. Vaser pode ser feito no interno de coxa?
A lipo, então, pode ser feita no interno coxa, né? Usando tecnologia Vaser. Pode ser feito, Sim, sem sim, problema sem nenhum. dúvida nenhuma. A gente faz até uma área muito boa para que a gente tem visto a estimulação da retração da pele nessa região. Mas lembrando que se você tirar muita gordura, vai ter uma sobra de pele. E eventualmente, nessa sobra de pele for significativa, vai ter que ter uma cicatriz. E a cicatriz da coxoplastia, na região da coxa, realmente ela tem que ser evitada o máximo possível, que é uma cicatriz muito mais inestética e muito mais exposta do que uma cicatriz da abdominoplastia, que fica escondida no biquíni, ou da mamoplastia, que fica escondida no sutiã. No biquíni também. Perfeito. Como corrigir uma lipo no interno de coxa com regularidade? Só examinando para ver a casa difícil. Até o Adel comentou agora recentemente sobre a questão do enxerto. Tem uma metodologia que particularmente eu sou bastante entusiasta, que é o uso do SAFE mesmo, né? De um protocolo que se divide em 3 etapas, que é a separação do tecido, a aspiração do que está em excesso e a equalização através do que a gente chama de liposhifting, que é espalhar a gordura na superfície. Mesmo, obviamente, fazendo isso na minha prática, eu particularmente acho que o resultado nunca é perfeito, nunca a gente consegue corrigir. Uma lipo irregular é muito complicada de atingir bons resultados. Porém, é o método que particularmente eu conheço que serve para qualquer região do corpo, que eu acredito que eu possa oferecer alguma coisa. Alguma melhora. Alguma melhora. Então, o mais importante é evitar as lipos irregulares, né? Isso depende do grau de irregularidade também. Irregularidade é um termo genérico. Às vezes ela tem uma pequena irregularidade. Às vezes realmente pode não ter solução. Por isso que a gente sempre fala para é melhor tirar menos gordura do que tirar mais gordura numa lipoaspiração. Sempre pode voltar e tirar um pouquinho mais, mas se você gerar irregularidades, em alguns casos é difícil tratamento. Em outros casos você pode, se existir uma sobra de pele também, ressecar a área. Isso é comum em irregularidades no abdômen inferior. Às vezes são tão grandes as irregularidades que é mais fácil você fazer uma abdominoplastia, caso exista o excesso de pele para cima do umbigo, para realmente jogar fora aquele tecido irregular. E é onde, na minha experiência, são os melhores resultados, né? Quando você consegue jogar fora esse tecido irregular. Concordo, é exatamente isso. Tem como definir braço com HD e ombro? Olha, é uma das regiões que particularmente eu acho que fica muito bom mesmo. Existe a definição do deltoide, do tríceps, né? Mas, vamos lá, tudo uma relação entre conteúdo e continente. O quanto tem de músculo, o quanto tem de gordura e pele. A pessoa tem um braço muito grande, ela quer fazer uma definição, talvez não tenha o mesmo resultado de quem tem um pequeno excesso de gordura na região do tríceps ou na região do ombro. A indicação técnica é semelhante a todo o resto do corpo, né? A questão de avaliar a qualidade da pele, mas é uma das regiões que realmente, quando a gente trabalha, salienta o músculo alfa aqui, né? Que no caso é o deltoide, né? Quando a gente faz o deltoide aparecer, realmente o braço aparenta ficar bem atlético. Sem dúvida nenhuma dá para desenhar o tríceps, salientar também o bíceps. Então, sem dúvida nenhuma, é uma região que dá para fazer. Dá pra fazer. Vizinho aqui, né? Exatamente. Fibrose. Todo mundo fala lipofibrose. Vaser também faz fibrose? Como que trata a fibrose? Perfeito. Bom, Pode falar. então, o que eu costumo falar, a fibrose nada mais é do que a cicatrização do tecido subcutâneo. Então, toda lipoaspiração, toda lipoplastia, qualquer método de lipoaspiração, né, lipoplastia, faz fibrose. E é muito importante que o paciente tenha conhecimento que num primeiro momento a pele vai ficar endurecida, mesmo com o uso do Vaser. Para, obviamente, minimizar esse excesso de cicatrização, algumas coisas são válidas. Nós que utilizamos o Vaser, né, Adel, eu não sei se na tua prática você tem utilizado o dreno com frequência. 100%. É fundamental usar o dreno. Esse líquido, ele é um líquido inflamatório que, se deixado lá, obviamente vai fazer com que se perpetue a resposta inflamatória, fazendo com que essa cicatriz fique mais grosseira. Então é uma das coisas que obviamente ajudam a minimizar, mas toda a lipoaspiração vai passar por esse processo cicatricial que, quando bem tratada e bem feita a lipoaspiração, obviamente
provavelmente fique bastante imperceptível, talvez totalmente imperceptível, né? E a drenagem linfática também é fundamental, né? Saber fazer a drenagem linfática, não fugir do pós-operatório da drenagem linfática, do uso das cintas, isso também vai ajudar nessa sensação dessa barriga mais endurecida, que é o que a maior parte dos pacientes chamam de fibrose, né? Sem dúvida nenhuma. Então, e outra coisa que é importante, né, eu ia até falar da bandagem, né, dos modeladores e da drenagem, é lembrar que a fibrose, ela é uma cicatriz. Como você vê uma cicatriz numa cirurgia ou num acidente, ela vai ter uma cicatriz lá dentro. Mas não é porque você não está vendo que ela não existe. Então, ela não é virtual. Ela vai ocupar um espaço também. Então, às vezes, vem a paciente que acha que, não, mas eu quero tirar porque eu estou sentindo. E às vezes você tem gordura, mas você tem um pouco de tecido cicatricial ali dentro também. Então, nem sempre o resultado que você tem exatamente na mesa de cirurgia, você vai ter depois. Porque existiu esse pequeno volume, mas que é um volume, né? E que pode ser perceptível. Né? Sem dúvida nenhuma. Alimentação. Alguma recomendação para alimentação no pós-lipo? Então, basicamente se alimentar de forma com qualidade, né? O que a gente recomenda é que, obviamente, no pós-operatório o paciente faça ingestão de uma boa quantidade de proteína, de vitaminas, basicamente, principalmente vitamina C e zinco, né? Que é basicamente o que vai fazer o tecido ser reparado. Né? Ferro, né? E ferro. Ferro para repor. Né? A questão, a alimentação, eu acho que é um ponto fundamental para quem pensa na lipoaspiração. A mudança é de dentro para fora. Então, se a alimentação não está correta, talvez a lipoaspiração não seja a cirurgia, não seja o momento de se fazer essa cirurgia. Então, a pessoa tem que ter um hábito saudável alimentar. Ninguém está falando para comer frango e batata doce, com todo respeito para quem come frango e batata doce. Eu só acho super legal que tenha disciplina alimentar bem rigorosa. Mas você tem que ter uma alimentação balanceada. E eu sempre brinco com meus pacientes até. Você senta num casamento, senta perto na mesa de doce. Quando libera a mesa de doce, parece a saída de jogo de futebol, é briga, todo mundo se empurrando, e as pessoas pegam um prato grande e tem que provar todos os doces, quer dizer. Então, quando você vê uma cena dessas, você vê que realmente, às vezes, a compulsão alimentar, ela realmente não deve ser encaixada, lógico, tem o dia do lixo, mas não deve ser parte da vida de quem está pensando em fazer uma lipoaspiração. Quer comer um brigadeiro? Pode comer um brigadeiro, não tem problema. Não é que comer um doce, mas come um, não come o prato cheio. Então, a alimentação antes da cirurgia é fundamental e depois existem as reposições específicas, mas é fundamental manter a dieta balanceada, mesmo porque o paciente fica um tempo sem fazer exercício. Sem dúvida. Então, para quem tem uma rotina de exercício e está acostumado com aquele gasto metabólico, se continuar comendo a mesma quantidade quando não está fazendo exercício, vai ter que ter um ganho de peso. Isso é matemático. Exatamente. E muitas vezes, infelizmente, a gente averigua isso na prática, né? O paciente muitas vezes ele opera, fica muito bem e acontece muitas vezes de não perder o resultado, mas perdeu parcialmente devido a um descuido, né? Um desleixo. Quantos dias com dor? A dor é muito subjetiva, né? Mas assim, para passar para uma paciente, mais ou menos quantos dias ela vai ficar limitada? Então, gente, o uso do dreno. Quem reclama do dreno por causa do Vaser tem que ficar com o dreno, né? O dreno incomoda, o dreno é chato, mas é para um período curto. Então, quantos dias com dor também considerando o dreno? Na opinião do doutor. Olha, essa é uma pergunta muito relativa. Quando a lipoaspiração da forma profunda, a dor não costuma ser algo significativo. O paciente muitas vezes fala, olha doutor, parece que eu não fiz nada. É tão bem que simplesmente é aquele incômodo da posição, realmente de ter sido manipulado. O dreno incomoda bastante, né? O dreno incomoda os pacientes, às vezes mais do que a cirurgia. Muitas vezes sim. Porém, até essa questão do dreno é muito interessante, porque antes de operar eu falo assim, costumo comentar com o paciente, você vai entender o porquê do dreno. Porque muitas vezes o dreno ele chega a ter um débito, ou seja, um conteúdo de líquido no pós, nas primeiras 24 horas, tem muitas vezes até 2 litros de conteúdo, realmente de líquido que sai por ele. Então é impressionante como se não existisse o dreno, o líquido ia estar lá do mesmo jeito, ele não ia ser absorvido. Né? Às vezes é uma vazão tão grande que o organismo, com uma pequena quantidade, o organismo consegue absorver.
Mas em relação à dor, que é a pergunta principal, que obviamente por onde começou, ser feito, obviamente, no plano profundo, costuma ser pequeno. Quando feita a lipo de alta definição, que a gente faz transições anatômicas em regiões superficiais, costuma ser um pouco maior, um pouquinho mais importante. Perfeito. Então, gente, a dor é individual, né? Cada um vai ser a sua. E quanto a paciente for mais magrinha, aquela lipo mais superficial, mais dor vai sentir. Mas lembrando que mesmo a paciente que tem uma dor um pouco mais persistente, geralmente essa dor é controlada. É de baixa intensidade, ela é controlada. Uma ou outra paciente tem uma dor 2, 3 meses, um pouco mais intensa, muito difícil. Geralmente uma dor, digamos, entre as cirurgias que a gente realiza, uma dor baixa comparado com uma cesárea, com uma abdominoplastia, com outras cirurgias que as pacientes às vezes já se submeteram. E tem uma coisa muito interessante que é o que a gente chama de educação pré-operatória. Quando a gente prepara o paciente e ele sabe que ele vai passar por esse processo de recuperação, realmente de agressão, de se sentir agredido, porque eu acho que essa sensação de agressão, ela é muito mais importante que a dor. E ele entende que, obviamente, isso vai acontecer, que ele vai ter que passar por essa primeira semana mais pesada, uma segunda semana um pouco melhor e uma terceira semana que o paciente já começa a retomar a vida. E ele entende que vai depender do tempo, ele aceita melhor e isso não costuma ser daí um empecilho. Então é muito realmente de absorver que o tempo vai ser muito importante para entender melhorar. o que vem pela frente, né? Exatamente. Que o resultado vai vir, mas não vai ser imediato, né? Exatamente. Qualquer pessoa sem doença de base pode fazer lipo? A princípio. Desde que tenha indicação da lipoaspiração, né? Você tendo uma doença de base que está controlada, a pessoa é hipertensa, mas os níveis pressóricos estão normais com a medicação, essa pessoa pode operar. A pessoa não tem uma doença de base, ela pode operar, mas dentro de indicações. Aí entra a questão da faixa etária e entra a questão principalmente da indicação da lipoaspiração, que é o que a gente tem falado, sendo um elemento complementar no contorno corporal e não a busca inicial de emagrecimento. É muito interessante isso, porque assim, o primeiro passo para o sucesso da cirurgia é ter a indicação correta, né? Não importa o quão bem o cirurgião execute tal técnica, se eventualmente a indicação não era a ideal. Então, sem dúvida nenhuma, eu corroboro com o que o Adel comentou. Se houver as indicações, sem dúvida nenhuma, está indicado. Agora verão chegando, um monte de gente quer vir e fazer a lipo. Sol e lipo. Quanto tempo depois eu posso ir para a praia, depois de fazer a lipo? Então, isso é bem relativo à questão da qualidade cutânea no pós-operatório. Não existe uma regra, existe uma variação no qual é necessário passar por uma avaliação clínica. Se o tecido tiver claro, não tiver mais sinais de equimose, o inchaço não for mais tão importante. Equimose é o roxo. O roxo, exatamente. O que as pessoas chamam de hematoma, na verdade, é equimose. Exatamente. Isso mesmo. E obviamente, tiver com um aspecto cutâneo adequado, e obviamente a cinta já não ser algo, obviamente, necessário também, talvez o paciente possa retornar, poder pegar sol talvez com 60 dias, 90. Isso vai depender muito da evolução clínica de cada paciente. Em termos práticos, se a pessoa está roxa, está com a equimose, a radiação ultravioleta do sol, ela fixa o pigmento do ferro, o pigmento de hemosiderina, ela mancha, ela pode tatuar a pele para sempre, entendeu? Então, estando roxo, esse roxo ele vai ficando meio esverdeado, meio amarelado, tanto que a pele é manchada, não pode pegar sol. Na lipoaspiração ou em qualquer outra cirurgia. E geralmente o período vai ser lá de 2, 3 meses, depende de cada pessoa, é individual. Tem pessoas que têm, principalmente nessas lipos superficiais, às vezes coxa interna, alguma coisa assim, que ficam com uma área mais escurecida, mais prolongada, às vezes uns 4, 5 meses. E não é o comum, mas também pode acontecer. Lembrar que em medicina as pessoas são únicas, as cirurgias são únicas e obviamente o resultado vai ser único também. Sem dúvida. Pergunta que todo mundo faz. Valores. Os valores variam de acordo com a região, a quantidade de gordura. As pessoas sempre vão e perguntam quanto custa, quais os valores. O que os doutores têm para falar em relação aos valores dos procedimentos no caso da lipoaspiração?
Bom, essa é uma pergunta que infelizmente não tem uma padronização, porque existe gordura, distribuição de gordura truncal, por exemplo, no tronco, e pouca gordura, por exemplo, nos membros inferiores e glúteo. Talvez essa paciente denote demande do cirurgião um trabalho mais exaustivo em relação à realocação de gordura. Tem outras que têm ao contrário, muita gordura nas coxas e pouca no tronco. Então, existe uma variação muito grande e, obviamente, cada paciente tem que ser avaliado de uma forma individual. Claro que existe uma variação de preço que é a normalidade para esse tipo de procedimento. Mas na minha prática, eu costumo estimar isso baseado no quanto de trabalho vai ser necessário para, obviamente, adquirir o resultado que talvez a paciente espere, né? Ou, enfim, que eu consiga eventualmente traduzir aquilo que ela deseja, né? Próximo, pelo menos. É um trabalho artesanal, né? Como o cara trabalha artesanal, é um trabalho único. Como sendo único, como o Alexandre falou, existe uma variação média que cada cirurgião cobra na lipoaspiração. E isso vai depender da complexidade da cirurgia. Não, ali porque a pessoa já fez uma lipoaspiração, tem várias irregularidades, você sabe que vai ser alguma coisa mais trabalhosa, você sabe que vai ter um resultado mais limitado, e do tempo cirúrgico, porque a nossa mão de obra, a gente só tem uma pessoa para operar, então o quanto de tempo cirúrgico vai ser dedicado é mais ou menos o quanto acaba sendo cobrado. Mas é individual e lembrar que o Conselho Federal de Medicina, o Código de Ética Médica, ele veda aos médicos fornecimento de orçamentos ou de valores sem a consulta prévia. É lógico, hoje o que se aceita, por exemplo, é uma paciente que mora fora do país, ela quer vir operar, e você pode dar um valor, não tem como você avaliar, você faz uma pré-avaliação com fotos, com um FaceTime, alguma conversa assim, você dá uma estimativa de gasto para a pessoa se programar. E isso, com o mundo tecnológico, a gente tem que evoluir também. Mas nada vai substituir, isso a gente deixa bem claro para esses pacientes, a consulta individualizada e pessoal. Então, valores realmente vão ser somente passados após a consulta médica. Sem dúvida nenhuma. Então, gente, essa foi a live sobre lipoaspiração, com várias tiradas, sendo respondidas várias dúvidas dos pacientes. Vai ficar essa live aí, né, agora por vários dias, as pessoas podem continuar perguntando. Agradeço imensamente a participação do Dr. Alexandre. Em medicina, nunca o conhecimento é exaustivo, é ilimitado, a gente sempre está aprendendo, e compartilhar conhecimento com profissionais tão bons, né, ao nosso lado é sempre um privilégio, né? O prazer é todo meu, né? Sem dúvida nenhuma é uma honra estar aqui, eu já tinha comentado anteriormente. E, né, um cirurgião que eu admiro bastante, que é o Adel, faz um excelente trabalho, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Então, fica o agradecimento a todos, né? Obrigado aos que tomaram parte do seu tempo para acompanhar a gente. Eu espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. O Alexandre, eu vou repetir, eu fico extremamente lisonjeado de você estar aqui, muito obrigado mesmo. Foi muito proveitoso e saber que quando a gente interage, a gente soma conhecimentos, sem dúvida nenhuma os maiores beneficiários vão ser os pacientes e secundariamente a gente, porque acaba a live aqui, a gente está conversando, a gente está discutindo técnicas e pegar o que cada um sempre tem, faz de bom, faz de diferente e somar ao nosso serviço. Então, estou extremamente agradecido. Muito obrigado, Alexandre. Muito bom ter você aqui hoje. Prazer. Valeu, mano. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela atenção.